Meu irmão de 9 anos nunca mais andou depois que eu o empurrei na banheira. 15 anos se passaram, e até hoje ele me encara com aquele sorriso torto que não chega aos olhos. Tá tudo bem, ele murmura, mas eu vejo o ódio preso naquela cadeira de rodas. Eu tinha 11 anos quando decidi recriar as armadilhas de Esqueceram de Mim. Passei semanas planejando cada detalhe: balde de shampoo no box, piso coberto de cola e penas, lâmpada do banheiro removida. Quando ele escorregou e bateu a nuca na banheira, o som do impacto ecoou na casa toda. Meus pais chegaram correndo e eu ainda estava rindo, até ver o sangue. 2 anos atrás, destruí a mulher que me amava. Levei uma desconhecida para o nosso apartamento e fiz questão de transar na nossa cama enquanto ela trabalhava. Quando ela chegou e nos pegou, eu ainda tive a coragem de gritar: "Você nunca foi suficiente!" 3 dias depois, ela se matou. E eu? Inventei que ela me traía há meses. Até a família dela me abraçou no velório. Os comentários no Reddit não perdoaram. "Você é um lixo humano que merece apodrecer sozinho", escreveu um usuário. Outro foi direto: "Espero que um dia todo mundo descubra o monstro que você é." E o mais cruel veio por último: "Você devia estar morto no lugar dela." Agora segura essa história ainda mais pesada. Uma babá de 12 anos confessou: "Deixei o bebê cair de cabeça no chão e fingi normalidade." Ela descreveu com frieza como mandou as outras crianças para o porão e ligou para o pai. "Fiquei sentada 10 minutos esperando ele chegar, olhando para o corpinho no chão", escreveu. O mais chocante? A mãe do bebê a abraçou no velório e disse que não a culpava. Mas nada se compara ao relato do psicólogo pedófilo. O homem, com 2 doutorados e professor universitário, confessou abusar da própria filha desde os 9 anos. "Minha esposa morreu de câncer, e ninguém suspeita de nada", escreveu, detalhando como usa sua profissão para identificar vítimas vulneráveis. O post foi tão repugnante que o moderador precisou trancar os comentários. E para fechar com uma reviravolta macabra, esse mesmo psicólogo revelou que sua filha adolescente estuda flauta em um internato nos Estados Unidos. "Nunca toquei nela", garantiu, como se isso fosse algum tipo de consolo. Enquanto isso, a irmã mais nova continua sendo vítima diariamente, sem que ninguém desconfie do respeitado doutor. "Prefiro relações consensuais", ele disse enquanto digitava, os dedos tremendo levemente. Mas situações forçadas também têm seu charme. O psicólogo universitário, dono de 2 doutorados, confessou sem pudor: já abusou de 50 a 60 crianças. 5 foram claramente não consensuais, admitiu, como se estivesse classificando vinhos. O restante? Um limbo de consentimento. A tela do computador iluminava seu rosto enquanto descrevia em detalhes gráficos cada encontro. "Não faço contagem exata", mentiu, antes de listar precisamente quantas vezes cometeu atos completos com vítimas entre 9 e 12 anos. A crueldade dos detalhes fez até o moderador mais experiente do fórum vomitar. Mas o verdadeiro choque veio quando ele revelou: "Conheço outros como eu. Muitos outros." Descreveu uma rede subterrânea de predadores que usam credenciais acadêmicas como disfarce. "A sociedade caça bruxas", escreveu com desdém, enquanto nós jantamos na mesa ao lado. A armadilha final veio em forma de desafio: "Quer saber mais? Chama DM. Mas não espere detalhes que me identifiquem, não sou burro." O perfil desapareceu horas depois, mas os comentários permaneceram como cicatrizes digitais. "Torço para que isso seja ficção", escreveu um usuário, "porque se for real, merece morte lenta." Outro simplesmente postou: "Li 3 linhas e precisei correr para o banheiro." O pior? Dezenas de respostas vinham de outros predadores. "Também sou assim", confessou um. "Tenho 62 anos e nunca parei", orgulhou-se outro. Uma teia de monstros se revelando à luz do dia, protegidos pelo anonimato da internet. "O dinheiro pingou na conta como um milagre, milhões líquidos da herança dos pais. Vou multiplicar isso", jurou o herdeiro de 23 anos ao ver o saldo. 6 meses depois, sobravam 80 mil, e uma irmã de 17 anos que ainda acreditava na divisão igualitária. O erro começou com 250 Bitcoin comprados a R$ 1.000 cada. "É só segurar", repetia para si mesmo enquanto o preço despencava para R$ 1.000. Quando a cotação deu um leve suspiro para R$ 500, ele comemorou: "Tá vendo? Eu sabia." O fundo do poço veio em 24 horas, R$ 500 por Bitcoin. "Vendi tudo para minimizar os danos", mentiu no fórum, omitindo os R$ 5.000 perdidos em um único dia. 7 meses de day trade transformaram R$ 50.000 em pó, R$ 10.000 evaporados em gráficos de candlestick. A farsa desmoronou quando a irmã perguntou sobre a herança. "Paguei sua faculdade", ele respondeu, mostrando os R$ 0.000 da mensalidade. "E te dei um carro", omitindo que o veículo valia R$ 1.000 e a universidade proibia calouros de dirigir. Os comentários no fórum financeiro foram implacáveis: "Entrega os R$ 80.000 que sobraram, seu canalha. Você não é trader, é viciado em aposta."
Sua irmã perdeu os pais e agora perde o irmão também. A última atualização veio em tom de delírio. Vou recuperar tudo. Ninguém sabe se o apartamento foi vendido por mixaria, se a irmã cortou relações ou se os R$80 mil viraram pó. Só restou o registro digital de um fracasso anunciado. A faca brilhou na lavanderia do presídio de segurança máxima. Tá vendo que? Rosnou o líder, com a lâmina pingando sangue. O ex-motorista bêbado, condenado por homicídio culposo, engoliu seco. Nada, senhor. A cena se repetiu como pesadelo, um homem se contorcendo no chão, 3 facadas no peito, e ele fingindo não ver. Melhor ir embora então, concedeu o criminoso. Ele obedeceu, deixando para trás o som de garganta cortada. Na cela, contaria os dias faltantes para a liberdade, e as noites em que acordaria gritando, vendo novamente a cena que escolheu ignorar. O presídio não perdoava fraquezas. Nem os prisioneiros, nem os carcereiros, muito menos a própria consciência. Quando a cela escurecia, restava apenas uma certeza: alguns monstros usam terno e gravata. Outros, uniforme laranja. E alguns, os mais perigosos, vestem pele de vítima. Os guardas me jogaram naquela sala de interrogatório gelada com o cadáver ainda fresco no chão. Fala quem foi e a gente reduz tua pena, o carcereiro cuspiu na minha cara. Fiquei mudo. Sabia que se abrisse a boca, não sobreviveria até o fim do dia. Um ano depois, quando me transferiram para a segurança mínima, achei que o pesadelo tinha acabado. Hoje tenho meu chip de 5 anos de sobriedade do AA, mas o que eu não fiz naquela lavanderia me persegue toda a madrugada. A voz do pastor ecoou na igreja vazia: Deus perdoa tudo. Eu olhei para o chão. E as vítimas, senhor? Elas perdoam? O silêncio dele dizia mais que qualquer sermão. Na saída, o capelão do quartel me deu um abraço que doía. Foram as únicas 2 pessoas que ouviram minha confissão completa. Até minha mulher, que mora comigo, não sabe o peso que carrego no peito. O jipe preto apareceu como um pesadelo. 10h30 da manhã, eu saindo da cervejaria com minhas garrafas, e aquele maluco me encarando como se eu fosse o prato principal. 20 minutos depois, o desgraçado estava arrombando minha porta com um pedaço de metal. Quando puxei seu colarinho, ele voou o degrau abaixo. O barulho da cabeça batendo no concreto ainda ecoa nos meus ouvidos. Chama a polícia! Era o que eu devia ter feito. Em vez disso, fiquei paralisado olhando para minha cerveja esquentando no sol. Quando voltei horas depois e vi o poço de sangue, já era tarde. Os PMs fizeram o resto. Até hoje não sei se aquele homem morreu por acidente, ou se eu só quis acreditar nisso. Agora? Fiança de $1 milhão. Prisão domiciliar 24/7. Acusado de tudo quanto é crime, arrombamento, sequestro, posse ilegal. E o pior, uma parte de mim gosta dessa prisão. Pela primeira vez em anos, não sinto aquela coceira na mão quando vejo uma criança na rua. A jaula de concreto que me separa do mundo é a única coisa que me impede de machucar alguém de novo. Nos comentários, um cara escreveu: "Você é um monstro que merece apodrecer." Outro: "Entrega pra polícia." Mas nenhum deles entende, eu já estou preso. Só que minha cela tem Wi-Fi e cortinas. E quando a pandemia passar, nem isso vai me segurar. O dealer bateu na porta com um pacote de €1.200 em pó. Meu amigo Léo sorriu e abriu a carteira vazia. 2 dias depois, encontraram ele morto no chão da cozinha com um baseado pela metade na mão. A mãe do Léo abriu a porta com os olhos vermelhos e cuspiu: "Ele morreu antes de bater a porta na nossa cara." Meu melhor amigo de 24 anos tinha virado estatística, overdose após uma binge de cocaína e comprimidos. O buraco no nariz dele era tão grande que dava para enfiar o dedo. Sangrava direto. Mas o que me assombra são os detalhes que só eu sei. Léo era um gênio da Dark Web. Comprava uma droga russa maluca que diziam ser de cosmonautas. Quando voltou limpo depois de sumir 3 anos, parecia curado. Corria 10 km por dia, fazia terapia. Até a esquizofrenia estava controlada. A gente passava a madrugada jogando videogame e falando de teorias da conspiração. Mas a recaída veio rápido. "É só um pouco durante o jogo", ele disse na primeira vez. Em meses, virou rotina: acordar às 17 horas, cheirar 5 gramas, vender a noite toda, tomar 8 comprimidos às 5 horas e apagar. O tio dele da Irlanda ia buscá-lo no dia seguinte. Na noite anterior, Léo parou de responder. A polícia encontrou o corpo primeiro. O pior? Eu sabia exatamente o coquetel mortal que ele tomava. Ketamina mais alprazolam mais cocaína. Um combo que ele chamava de viagem espacial. Na última semana, alguém roubou toda a sua cocaína. Ele entrou em paranoia total. Eu liguei 37 vezes naquela noite. Ele atendeu uma: "Tô bem, mano. Só preciso de uma última viagem." O laudo do legista listou 7 substâncias no sangue.
incluindo a droga russa que ele tanto amava. A mãe enterrou ele com o nariz destruído ainda visível. No velório, um dealer chegou com um pacote dizendo que ele ainda devia 600 euros. Joguei o pó na cara do cara e saí chorando. 2 anos depois, ainda sonho com ele falando "é só mais uma noite". Enquanto isso, seu último post no Reddit diz: "Acabei de experimentar uma droga do mar". O perfil dele ainda está lá. A descrição? Eu não existo mais. Ou não deveria. Se existir, vão me caçar. Às vezes, ouço o telefone tocar às 3 horas da manhã. Sei que não é ele. Mas atendo mesmo assim. Roteiro otimizado. O tio que prometeu buscar Léo na Irlanda era na verdade o pai. O mesmo que ele jurou ter morrido anos atrás. A raiva que ele sentia por aquele homem era palpável. Até hoje me corroí pensando, será que a última dose foi calculada? Léo sabia cada miligrama letal de cor. Até me ensinou quando eu me preocupava demais. Relaxa, sei exatamente quanto me mata, ele dizia. No dia que o pai chegou, ele parou de responder. Para sempre. O pior? Ele cumpriu uma última promessa. 1 mês antes, eu tinha terminado com minha namorada. Léo jurou que me ajudaria a reconquistá-la. Depois que ele se foi, ela viu a vaquinha do funeral e veio até mim. Voltamos. De um jeito torto, meu irmão cumpriu a palavra. Mas nada paga que eu falhei com ele. Descansa, irmão. Um dia a gente se encontra do outro lado. Eu roubei 15 mil dólares de um assediador e faria de novo. O bilhete de loteria ainda está na minha carteira. 5 anos atrás, eu era caixa de posto quando o pedreiro começou a me assediar. Todo dia às 16 horas, ele chegava com o mesmo olhar nojento. Você é gostosa demais para trabalhar aqui, ele cuspia, ignorando minhas reclamações. Até que um dia, o filho da puta comprou um bilhete e ganhou exatamente o valor pago. Pega esse dinheiro e compra outro, ele ordenou. Dessa vez, 15 mil dólares. Na hora, fingi que não tinha ganhado nada. Ele saiu xingando o azar. Até hoje, o prêmio está comigo. Karma é um prato que se come frio, e eu servi gelado. Comentários que explodiram. Ladrão. Roubou 15 mil e ainda se gaba. Espera só ele descobrir que você postou isso num sub com 1 milhão de pessoas. Devia era ter pego mais. Assediador merece. Minha esposa guardou uma traição por 15 anos e destruiu minha vida. Ela estava sentada na cama, chorando. Preciso te contar algo, ela disse. Naquele momento, nenhum de nós imaginava que ela estava prestes a dinamitar nossos 15 anos de casamento. Te traí no primeiro ano, a bomba caiu. Foram semanas de traição durante uma fase ruim. Depois, construímos tudo, diplomas, casa, filhos. Eu deveria ter surtado. Em vez disso, só senti um nó. Com os meses, descobri o que era, meu coração apodrecendo por dentro. Meus pais se separaram por traição. Minha maior vitória foi dar aos meus filhos a família que eu não tive. Casei, comprei casa, realizei todos os sonhos antes dos 30. Agora, aos 40, descubro que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira. Essa casa é um túmulo. Todo dia eu acordo e decido não me matar. Só por hoje. Update, o post explodiu. Alguns conselhos me fizeram rir através das lágrimas. Outros abriram meus olhos. Ainda não sei o fim dessa história, mas uma coisa é certa, nada será como antes. Final. E aí, qual história te chocou mais? Essa foi pesada, eu avisei. Mas se você chegou até aqui, comenta qual te marcou. Não esquece do like e se inscreve, cada um ajuda demais. Vou ler todos os comentários, então solta a verdade aí embaixo. Até a próxima história sem filtro. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.